Feliz sábado, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, é muito bom, é maravilhoso. Nós podemos ter esse privilégio de estar na casa do nosso Deus em mais um sábado para adorar o Senhor, porque só o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e também toda a adoração, amém? Irmãos, antes de abrirmos a Bíblia, vamos fazer uma oração? Vamos fechar nossos olhos e vamos levar nosso pensamento ao Senhor. Oremos. Pai Santo, muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio e por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos em Tua casa em mais um sábado. É maravilhoso, meu Deus, podermos termos esse privilégio, meu Deus, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e também todo o respeito e adoração, meu Deus. Senhor Jesus, se existe alguém aqui em nosso meio nessa manhã que talvez esteja desanimado, alegre-se teu filho na beleza da tua santidade. Se existe alguém aqui nessa manhã, Pai, que talvez não tenha certeza da salvação, que ao terminar dessa mensagem, essa pessoa possa sair daqui com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, nos ajuda, que possamos sair daqui reavivados pela tua palavra, que o Bruno nessa manhã possa silenciar e que o Senhor possa ser exaltado. Colocamos nossa vida em tuas mãos, que os teus santos anjos possam voar sobre essa congregação e que possamos sair daqui reavivados e transformados pela tua palavra. É que te pedimos em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, é muito bom, maravilhoso estarmos na casa do nosso Deus mais um sábado. Irmãos, o tema do nosso sermão nessa manhã é um tema de muita importância para o povo de Deus que vive nos últimos dias da história do cristianismo nessa terra. Existe um tema, irmãos, que estuda os últimos eventos dos últimos dias, as profecias, conhecido como escatologia. Ou seja, para nós estudar os eventos dos últimos dias, as profecias, nós temos que entender sobre a escatologia. A palavra escatologia, ela é derivada de um termo grego conhecida como escatos. Ou seja, a palavra escatologia, ela foi derivada de um termo grego conhecido como escatos. Agora eu pergunto para os irmãos, o que significa escatos? Irmãos, a palavra escatos significa o último, ou seja, vivendo nos últimos dias. E eu pergunto para os irmãos nessa manhã, quem aqui nessa manhã crê que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo? Levante sua mão. Amém. Então, irmãos, a palavra escatos significa último, vivendo os últimos dias. Agora a pergunta é, como que eu faço para mim poder viver o escatos nos últimos dias? Nessa manhã, irmãos, nós vamos estudar a história de homens que viveram o escatos aqui nessa terra. Homens que viveram a Nova Jerusalém antes da Nova Jerusalém acontecer. Homens que não tiveram medo de pregar a palavra do Senhor. Um desses homens que eu quero pregar nessa manhã se encontra em Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Um desses homens é Noé. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo 5. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5. Nós vamos mostrar um pouquinho sobre o dilúvio e vamos tentar tirar algumas lições para a nossa vida espiritual e entender como foi que Noé viveu o escatos. Como foi que Noé viveu? Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, todos acharam? Amém? Diz assim, irmãos: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Versículo 6: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Agora foca nesse versículo 8 aí, irmãos. Porém, Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. Versículo 9: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Irmãos, como eu falei para vocês no começo,
Para nós estarmos vivendo os últimos dias, nós temos que entender a escatologia. A palavra escatologia é derivada de um termo grego conhecido como escatos. E escatos significa o último, vivendo nos últimos dias. E nessa manhã, como eu falei para você, nós estamos a história de homens que viveram escatos aqui nessa terra, porque eles queriam se preparar para poder se encontrar com o Senhor Jesus. E Noé, irmãos, foi um desses homens. É tão interessante, irmãos, que nós podemos tirar várias lições da história do dilúvio. O período do dilúvio, tudo que aconteceu no dilúvio, é quase a mesma coisa que aconteceu no período de Sodoma e Gomorra. A serva do Senhor, irmãos, no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 7, comentando sobre o dilúvio, ela diz, irmãos, que aquelas pessoas, antes do dilúvio, elas estavam tão apegadas com o pecado, que eles negavam a existência de Deus e ele ensinava os seus filhos a adorar as imagens de escultura os deuses pagãos. Para vocês verem, irmãos, até que ponto chegou as pessoas naquela época. E Deus olha para essa terra, porque é um Deus misericordioso, e nós sabemos, irmãos, que antes de Deus destruir uma cidade, destruir uma pessoa, o que é que ele faz? Ele manda uma mensagem de advertência. Em todo o tempo da história, se você ler a palavra de Deus, você vai ver que antes de Deus destruir uma nação, uma pessoa, Deus sempre manda uma mensagem de juízo, uma mensagem de advertência para o povo se arrepender, se voltar para Deus de todo o coração. E foi isso que aconteceu, irmãos. Deus olha para essa terra, qual foi o único homem que Deus viu sendo justo nessa terra? Noé. O único homem justo. Todo mundo contaminado pelo pecado, e Noé vivendo uma vida íntima com o Senhor Deus. Noé tendo intimidade com o Senhor Deus. Noé tendo comunhão com o Senhor Deus. É tão interessante, irmãos, que a serva do Senhor, ela diz que aquelas pessoas, elas não davam atenção para o que era divino. Eles estavam tão acostumados com o pecado, que quando Noé começou a se levantar nas praças, começou a pregar, a serva do Senhor disse que cada vez que Noé pregava um martelo naquela arca, Noé pregava para o povo. Ou seja, Noé não perdia tempo. Se Noé fosse na casa de um amigo, ele advertia a pessoa: olha, meu amigo, se arrependa, peça perdão por seus pecados, porque eu estou construindo essa arca, e quando eu terminar de construir é para vocês entrar nessa arca, porque se vocês não entrar, vai vir um dilúvio sobre essa terra, e vocês vão se perder. Ou seja, irmãos, Noé pregou 120 anos para aquele povo, 120 anos. Esses 120 anos foi um período de graça, uma porta de graça que Deus abriu para aquele povo se arrepender dos seus pecados, para eles pudessem entrar naquela arca e poder se salvar. 120 anos, irmãos. É muito tempo ou pouco, irmãos? Pouco tempo. É muito tempo. 120 anos. A serva do Senhor disse, comentando essa experiência, ela disse que quando Noé pregava para o povo zombava de Noé. Ou seja, irmãos, ela diz que foi passando os dias, foi passando anos, e o povo acostumado com o pecado. E o povo vivia despreocupado, nas bebedices, nas festas, glutonaria. O povo não dava atenção. E sabe, irmãos, Noé começa a construir aquela arca. Aquela arca tinha 3 andares. Se você ler o livro Patriarcas e Profetas, a serva do Senhor diz que em cima daquela arca tinha uma janela para poder entrar a luz, e dos lados tinha uma porta, que era onde o povo podia entrar. E Noé construindo aquela arca. Toda martelada que Noé dava na arca, Noé pregava para o povo. E é tão interessante, irmãos, que quando Noé estava fazendo a arca, algumas pessoas chegavam em Noé para poder ouvir a mensagem dele. E a serva do Senhor diz que algumas pessoas ficavam emocionadas com aquela mensagem. Só que existia um grupo de pessoas, que ela diz, que zombavam de Noé. Olha, o que Noé prega não vai acontecer não. É mentira dele. Irmãos, eles acreditavam que a natureza estava acima de Deus. A serva do Senhor disse que eles não davam atenção para a mensagem de Noé, porque eles acreditavam que o que Noé pregava não ia acontecer porque a natureza estava acima de Deus e que aquilo não ia acontecer. Irmãos, mas o que Noé pregava não era fácil. A época que Noé vivia não era uma época fácil para poder pregar aquela mensagem. Por quê? Primeira coisa, o que Noé pregava era anticientífico. Nunca havia chovido sobre a terra. Agora você imagina, nunca choveu sobre a terra e de repente Noé aparece pregando para o povo se arrepender. Porque se o povo não se arrependesse, viria um dilúvio e aqueles que não estivessem preparados, seria o quê? Perderiam a sua vida e perderiam a salvação. Ou seja, irmãos, o que Noé pregava era anticientífico. Era um período muito difícil para Noé pregar aquela mensagem. Mas sabe, irmãos, Noé pregava. Em nenhum momento Noé desistiu de pregar essa mensagem. Porque Noé, irmãos,
Noé, ele era muito temente ao Senhor. Ele era um homem que se preocupava com as pessoas. Ele se preocupava com seus amigos, se preocupava com seus parentes. Ele queria ver todas aquelas pessoas dentro daquela arca para poder se salvar. Mas é tão interessante, irmãos, que cada vez que Noé pregava, as pessoas zombavam de Noé. Cada vez que Noé pregava, zombavam de Noé. Só que cada vez que Noé pregava, a serva do Senhor disse que a fé de Noé ficava aperfeiçoada cada vez mais em Cristo Jesus. Cada vez que Noé pregava sobre o dilúvio, a sua fé ficava cada vez mais fortalecida. A serva do Senhor disse que Noé ficava como uma rocha, firme como uma rocha em meio à tempestade, porque ele cria no que ele pregava. Ou seja, irmãos, Noé, ele viveu o dilúvio antes do dilúvio acontecer. Irmãos, o que significa viver o escatos? Nós cremos na volta de Jesus Cristo. Porque tem um cristão que ele diz assim: nós cremos na volta de Cristo, mas vivemos como se ele não fosse voltar. Ellen White, nós temos que viver, irmãos, como se Jesus Cristo fosse voltar hoje, agora. Ou seja, viver o escato nos últimos dias é viver a volta de Jesus Cristo antes de Jesus Cristo voltar. E foi isso que Noé fez. Noé viveu o dilúvio antes do dilúvio acontecer. E sabe, irmão, chegou o grande dia. Noé pregando para o povo, estava terminando o período de graça. A serva do Senhor disse que os homens eram tão violentos que ele matava os animais e comia a carne dos animais. Ela diz, a serva do Senhor diz, que cada vez mais que esses homens se alimentavam de carne, eles ficavam mais sedentos por sangue. Olha até que ponto, irmão, que os homens chegaram. Ela diz que cada vez mais que esses homens comiam carne, eles ficavam mais com vontade de derramar sangue. E Noé chega ali, irmãos, na arca, na porta da arca, e Noé faz o último apelo para aquele povo. Agora eu imagino a cena, Noé já velho, idoso ali, fazendo o último apelo para aquele povo se arrepender dos seus pecados, para aquele povo entrar na arca e poder ter a salvação. E ali, irmãos, no livro História da Redenção, a serva do Senhor disse que um anjo foi até as florestas das montanhas para poder trazer os animais, para poder entrar na arca. Os animais começaram a entrar ali na arca em silêncio. Começaram a entrar na arca e aquela multidão pervertida pelo pecado começaram a ver aquela cena. As aves também começaram a entrar dentro da arca e todo mundo olhando para aquela cena. Imagina que aquela cena ali, todo mundo olhando, perguntando o que estava acontecendo. E Noé no pó da arca fazendo apelo ao povo: entre na arca. Aproveita a oportunidade para você se salvar. E Noé fazendo um apelo para o povo. E o povo sendo rebelde. E ali, irmão, quando os animais começam a entrar, a serva do Senhor, no livro para trás desse profeta, ela fala coisas que me chamam muita atenção. Que ela diz que quando os animais começaram a entrar dentro da arca, aqueles homens daqueles dias, eles começaram a chamar os filósofos daquela época para poder explicar o que estava acontecendo. E nenhum daqueles homens conseguiram explicar o que estava acontecendo. Chamaram aqueles homens sábios para poder explicar o que está acontecendo. Por que esses animais estão entrando nessa arca? Irmãos, passou 7 dias Noé dentro daquela arca. Agora você imagina a cena. As pessoas chegando no primeiro dia: ei, Noé, cadê essa chuva, rapaz? Que tu disse que ia vir. Passou o segundo dia e o pessoal zombando de Noé. Esse período, irmãos, não foi fácil para Noé. Não foi fácil. Noé dentro da arca, irmãos. Deus não disse para Noé: Noé, tal dia havia um dilúvio. Deus não disse para ele. Em todo momento Deus provou a fé de Noé. Noé naquela arca passou 2 dias, 3 dias. O 5º dia, 6º dia e nada de chuva. Mas quando chegou o 8º dia, irmãos, começou a aparecer relâmpagos no céu, trovões. Aqueles homens começaram a ficar espantados. Diz que vinha chuva de cima e chuva de baixo, irmãos. Aqueles homens começaram a ficar desesperados. Aqueles homens começaram a correr para a arca. E ela em um ato de irmão, que antes de tudo isso acontecer, Noé fecha a porta por dentro e o anjo do Senhor fecha a porta por fora. Ou seja, irmãos, se Noé quisesse abrir a porta, não tinha mais como, porque Deus havia fechado a porta por fora. Não tinha mais como. Ali, irmão, cessou o momento de graça para aquele povo. Quem está salvo, e quem estava perdido, está perdido. Somente Noé e sua família conseguiram se salvar. O resto do povo, por causa do pecado, porque se acomodaram com esse mundo, eles não viveram escatos, acabaram se perdendo, irmãos. Mas eles, irmãos, ouviram a mensagem de advertência. Eles foram advertidos. Mas por causa do pecado, de sua vida acostumada com o pecado,
eles acabaram perdendo sua salvação. É tão interessante que quando começou a chover, diz que aqueles homens correram de um lado para outro. Começaram a procurar os lugares mais altos da terra para poder se esconder, para poder se fugir daquela água. E todos ali que não entraram na arca, acabaram perdendo a sua salvação. Sabe, irmãos, nós podemos tirar uma grande lição aqui dessa história. A Bíblia diz o que, irmãos? Assim como foi no dia de Noé, será também na vida do filho? Na vida do filho do homem. Hoje, irmãos, se nós olharmos para o nosso mundo hoje, não é fácil você pregar para uma pessoa. Não é fácil você testemunhar sobre Cristo. Você vai sofrer muita perseguição. Hoje, se um jovem chega na universidade e fala que ele é um adventista do sétimo dia, a primeira coisa que as pessoas fazem é zombar da cara dele. Quando vem na sexta-feira, não. O que eles fazem? Isso é besteira, rapaz. Zombam deles. Se você chega num serviço, no seu trabalho, na sociedade ali, as pessoas zombam de você se você prega. Se você quer ver uma vida diferente, as pessoas zombam de você. Se você crê que Cristo vai voltar a essa terra, as pessoas zombam de você. Uma certa vez, eu pregando para uma pessoa, e ela olhava para mim e dizia assim, um ateu. Nós conversando, eu aproveitei e falei para ele, nós conversando, um grande amigo meu. E ele falou assim, Bruno, tu acredita mesmo que Cristo vai voltar? Eu falei assim, meu amigo, eu acredito. Aí nós começamos a conversar ali, e eu sei que no final eu fiz um apelo para ele, meu amigo, eu não vou discutir com você, porque ateu, não adianta a pessoa discutir. E eu falei para ele, olha meu amigo, uma coisa que eu quero ver você lá no céu. Eu comecei a falar para ele, falei assim, mas não acredito nessas coisas? Eu falei assim, meu amigo, pois eu acredito. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Deus está no controle do nosso mundo. E você vai ver Jesus Cristo voltando sobre as nuvens do céu. Você acreditando ou não, Cristo ele vai voltar. Porque não depende da sua opinião. E sim o que a Bíblia diz. Irmãos, assim como foi no dia de Noé, também no dia de hoje, não é fácil, irmãos. As pessoas riem da gente quando a pessoa começa a pregar sobre o sábado, sobre a volta de Cristo. Mas nós temos que continuar o quê? Firme. Assim como Noé continuou firme. Noé não desistiu, irmãos. Noé não desistiu. Aquele período não foi pedir graça para aquele povo. E hoje, irmãos, a porta da graça também está aberta para cada um de nós. Só que vai chegar um momento que Apocalipse revela, capítulo 5, versículo 8, que quando Jesus Cristo sai lá do santuário celestial, o santuário vai se encher de fumaça. Esse encher de fumaça significa o fechamento da porta da graça. Nós não temos, irmão, na Bíblia o nome porta da graça, fechamento da porta da graça. Mas nós temos o conceito. E o conceito se encontra em Apocalipse 15, versículo 8. Que quando Jesus Cristo sai do santuário, o santuário vai se encher de fumaça. Esse encher de fumaça significa Jesus Cristo saindo do santuário e a porta da graça se fechando. Aí entra Apocalipse 22, versículo 11. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Então, irmãos, nós estamos vendo nos últimos dias, viver o escatos é você viver a voz de Cristo antes da voz de Cristo acontecer. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, meu irmão, tem você vivido o escatos? Tem você sido diferente? Tem você tido comunhão com o Senhor? Sabe, irmãos, no ano de 1990, um missionário conhecido como Martins, um grande missionário da igreja adventista, hoje ele já é um senhor de idade, mas ele continua pregando nas igrejas. Uma certa vez, no ano de 1990, a igreja chamou Martins, Deus chamou ele para ele ir para uma cidade. E nessa cidade tinha uma igreja adventista fechada. Um grande desafio para ele. E nesse testemunho ele conta que quando Deus chamou ele para poder ir para essa cidade, disse que ele largou o serviço dele que ele tinha e foi para essa cidade, porque ele não aguentou ver aquela igreja adventista fechada. Ele chegou naquela igreja ali, começou a olhar aquela igreja, viu que a uma igreja muito bonita, aonde o diabo havia acabado com aquela igreja. Um grande desafio. E ele viu que ia ter um grande desafio para poder abrir aquela igreja. Largou o serviço dele naquela cidade e foi para aquela cidadezinha para poder abrir aquela igreja adventista. Quando ele chegou lá, entrou na igreja bonita, púlpito, igreja toda pintada. Essa igreja que é muito bonita, ela não pode ficar fechada. E ele começou a fazer, irmãos, uma semana de oração. Fez uma semana, as pessoas começaram a frequentar. Ele fez 2, fez 3. Eu sei que ele passou 4 meses naquele local. E nesses 4 meses ele conta que teve 16 batismos. E ele alegre, irmãos. Chegou um dia que ele estava muito alegre. Chamou seus irmãos para sua casa. Ele começou a jantar com aquelas pessoas que estavam ali, que haviam se batizado. E ele muito alegre, animado. Irmão, nós vamos batizar mais pessoas aqui nessa igreja. Mais pessoas. E ele contou de uma voz. Uma voz diferente. Diz que uma jovem se levantou, possessa,
Ou seja, o diabo olhou para ele, apontou ele na cara dele e disse assim: você, né, Martins? Seu velho nojento. A igreja aqui estava fechada e você só veio aqui para poder me atrapalhar. Todas essas pessoas estavam aqui na palma da minha mão e você só veio para cá para poder atrapalhar. Diz que ele ficou assim, olhando para aquela situação, nunca havia acontecido aquilo. E o diabo apontou ele na cara dele: olha, você vai me pagar. Essa igreja estava fechada, não era para você ter vindo para cá não. Você vai me pagar caro. E você vai me pagar com alguém da sua família. Disse que o filho dele estava perto desse dele, o filho dele de 14 anos de idade, que aquele demônio pegou, largou um tapa na cara do filho dele, caiu por terra, o filho dele ficou desesperado, correu para dentro de casa, ele, o demônio olhou para ele: olha, você vai me pagar. E, irmãos, ele desesperado naquele período, disse que a jovem ficou 1 mês, 2 meses com aquele problema, me dando trabalho para eles. E a história diz que o missionário Martins, ele mandava, irmão, mensagem para um obreiro. Ou seja, ele se achou incapaz, não tinha experiência, e ele achando que ia resolver a situação, falaram para ele que tinha um obreiro próximo da cidade ali. E ele mandou mensagem para aquele obreiro: meu amigo, vem cá me ajudar. Nós temos uma jovem aqui possessa, há dias nós jejuamos, nós cantamos e nada dessa menina ficar boa. Vem cá nos ajudar, meu amigo. Aí disse que esse obreiro, irmão, só recebia as mensagens e não respondia nada. Ele mandava recado naquele tempo e nada. Nada desse obreiro falava assim: não, eu estou indo, nada. Eu sei que ele retomou a decisão: vamos pegar um carro e vamos levar essa moça para casa desse obreiro. E eles pegaram o carro, botaram aquela mulher naquele carro e partiram rumo à casa daquele obreiro. No meio do caminho o carro pega fogo. Até hoje ele não consegue explicar. O carro pega fogo, ele sai de um carro para tirar aquela moça de lá, foi a pior dificuldade, irmãos. O inimigo falando coisas, tiraram de lá, voltaram para a cidade, pegaram outro carro e partiram para casa daquele obreiro. Quando chegaram na casa do obreiro, pararam o carro e ela lá dentro. Eles não falaram para o obreiro que a moça estava lá. E ali o missionário chegou, falou para ele. Quando o obreiro chegou na porta, falou assim: meu amigo, há dias que eu mando mensagem para você vir para poder nos ajudar, meu amigo. O que está acontecendo? Homem de Deus, quanto dia que eu mando mensagem para você, nós já jejuemos, já cantando, nada daquela moça se libertar daquela possessão. Aí o missionário Martins escolheu para ele: olha, e ela está aí no carro. Disse que a mulher daquele obreiro, que ficou sabendo da situação, correu para dentro de casa, entrou logo para dentro de casa e aquele obreiro tremia de medo, irmãos. E ele pensando que o obreiro era um homem consagrado, um homem que sabia resolver aquela situação, disse que o homem tremia de medo. Aí o missionário Martins falou para ele: meu amigo, você tem que nos ajudar, porque nós trouxemos ela para você orar e para você nos ajudar. E a história diz, irmãos, que ele perguntou: o que vocês querem que eu faça? O obreiro, tremendo de medo: o que vocês querem que eu faça? Disse que o genro do Martins: não, bora tirar ela do carro. Tiraram ela do carro, botaram, e disse, irmão, que aquela moça estava 3 dias com um demônio mudo, que não falava nada, só olhava assim, babava, não falava nada. 3 dias sem falar nada aquele demônio. Botaram ela assim, ajoelhada. Ficou o missionário Martins e o seu genro do lado. E aquele obreiro tremendo de medo. Olhou para o Martins: meu amigo, eu não sei lidar com essa, eu não sei mexer com isso. Mas, homem de Deus, você tem que saber mexer com isso. Aí o genro dele: meu amigo, ore. Disse aquele obreiro, irmãos. Quando aquele obreiro chegou perto daquela moça para poder orar, o missionário Martins disse que aquele demônio deu um pulo. E aquele demônio que estava mudo começou a falar. Ou seja, você, para poder orar, para me poder sair. Quem é você? Pegou no pescoço aquele obreiro, me balançou ele e perguntou: quem é você? Para você orar para me poder sair dessa moça? Seu noveleiro, bebedor de Coca-Cola, tomador de café louca. Quem é você? Você não viu nada. Nossa, para todo demônio largar aquele homem, foi para o outro. Conseguiu soltar ali, botaram ela do lado, começaram a orar, até colocar as boas situações. Aí um gênio do Narciso, para terminar a situação, olhou para o obreiro e falou assim: meu amigo, não acredito nele não. Ele é para mentira, ele mente demais. E o obreiro chorou e falou assim: nossa, não é verdade. Eu estou vendo essa vida. Eu estou muito pegada com o mundo, eu não estou preparado para poder saber lidar com essa situação. Moral da história, irmãos: se aquele obreiro e aquele missionário fossem homens consagrados, que tivessem realmente vivido os status, o demônio teria tremido diante deles. Por quê? Porque eles eram homens santos, consagrados do Senhor. Hoje, irmãos, se você vê uma igreja, as pessoas falam bonito, cantam, mas são pessoas que não vivem, irmãos. Aqui não é o seu comentário hoje. A pessoa fala que Deus não consegue sociedade, a pessoa sabe do povo da vida dela. Tudo que ela faz de errado, não dá testemunho de Cristo. Não vive. Não adianta pregar ruim, não adianta cantar se você não vive. Não adianta. E aquele obreiro não está vivendo. Se o próprio diabo fala aquilo para ele, é porque é verdade.
para um homem de Deus, homem que faz conferência. E hoje, meus irmãos, existem muitas pessoas na igreja hoje, na nossa igreja, apegada com o mundo, muito apegada com o mundo. Pessoas que passam muito tempo assistindo porcaria. Quando é para estudar a Bíblia, a pessoa começa 5 minutos de fechamento da palavra do ano e quer ir para o céu. Pessoas que não passam meia hora de orar de comunhão com Deus e quer ir para o céu. Nós passamos tanto tempo com tudo desse mundo, coisa que não vai falar nosso caráter, e quando calcular por falar as coisas de Deus, nós achamos de lado. E aquele missionário diz, irmão, que saiu dele horrorizado. Aquele bebê começou a chorar ele, ficou lá. Eu não sei se ele continuou, não sei se ele desistiu, mas é mais nada da história. Hoje, para nós viver um escape nessa terra, nós temos que abrir mão do pecado, de muitas coisas nesse mundo. Hoje, o povo de Deus está muito apegado com as coisas desse mundo, irmãos. Hoje, quando você vê o mundo desistindo da fé, deixando de vir para a igreja, deixando de pregar, eu tenho certeza, irmão, que tem uma coisa errada com aquele irmão. Tem uma coisa errada com aquele irmão. Pode ser que aquele irmão está mais estudando a Bíblia, está mais orando, está mais testemunhando de Cristo, não está pregando o Evangelho. Para você continuar firme nesse caminho, irmão, 3 coisas para fazer. Você tem que estudar a Bíblia, tem que orar, tem que testemunhar de Cristo, tem que pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Se você não fizer isso, você é um testemunho, você não vai sentir prazer nas coisas do céu. Você não vai sentir vontade de vir para a igreja, vontade de pregar, vontade de cantar, vontade de estudar, você não vai sentir vontade. E hoje, nós vemos isso. Muitas pessoas desistindo da caminhada porque estão apegadas com o pecado. Não querem largar o pecado. Mas quando Cristo voltar, essas pessoas vão se perder. Mas Deus faz um apelo para cada um de nós, filhos e filhas. Não importa o que você fez, eu te perdoo. Venha até mim que eu te transformo. Larga esse pecado, porque eu quero você lá no céu. Esse é o apelo que Deus faz para cada um de nós hoje, meus irmãos. E hoje, quantas vezes o pregador cansa de falar que na frente de nós, vamos viver, muitas vezes o pregador sendo usado por Deus, e muitas vezes não vão mudar, quando você vê aquela porta de paz que tudo entra aqui, sai aqui, acabou. Os outros vida mais ou menos não muda. Um cristão, irmãos, para viver nas cartas nos últimos dias, ele tem que ser diferente. Bruno, mas se eu não ver de fato, mas a minha Deus vai de mim. A minha família vai me perseguir. Moço, quem foi disse que a caminhada que chegou a ser fácil? Cristo disse, irmão, que a caminhada não seria fácil. A caminhada seria difícil, muito difícil. Mas ele disse o quê? Continue firme, porque eu vou te dar a coroa da vida eterna. Nós temos que ser que nem Noé, irmãos. Por mais que o mundo zombe de nós temos que continuar firme. Vivendo escatos é viver a volta de Cristo antes da volta de Cristo acontecer. Irmãos, se nós olharmos para o tempo de Gideão, Deus chamou Gideão. Deus tinha missão no povo de Israel. Havia 7 anos que o povo de Israel estava sendo escravizado pelos medianitas. 7 anos. Ou seja, o livro de Juízes trata o período do povo de Deus de alto e baixo na história do povo de Israel. Toda vez que o povo se apostatava, Deus deixava que o inimigo viesse, pegasse o povo de Deus e levasse cativo. O povo pedia perdão a Deus, Deus ouvia o clamor do povo, Deus mandava um líder, esse líder lá libertava o povo. Mas quando o líder morria, o líder era a referência do povo, mas quando o líder morria, o povo pedia a referência, o modelo. Aí o povo se apostatava novamente. Aí quando o povo se apostatava, o inimigo vinha, levava o povo cativo, o povo pedia perdão para Deus e Deus mandava outro líder para poder libertar o povo. E no livro de Juízes, no período de Gideão, foi assim. 7 anos que o povo estava sendo escravizado pelos medianitas. 7 anos, irmãos. Agora você imagina. Deus chega para Gideão. Gideão, recruta aí 32 mil homens. Gideão, irmãos, recrutou 32 mil homens. Os soldados dos medianitas, irmãos, eram 4 vezes maiores. A Bíblia diz que os medianitas eram 130 e poucos mil. E o exército de Gideão ali, 32 mil homens, era 4 vezes menor. E Gideão, irmão, com 32 mil homens, ele conseguiu recrutar 32 mil homens. Quando Gideão fez o apelo, 32 mil homens aceitaram ir para a guerra. Mas sabe, irmãos, daqueles 32 mil homens, tinha muitos deles ali que eles não estavam possuídos pela guerra. Muitos ali aceitaram o apelo por questão de emoção. E Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, é o seguinte, há povo demais contigo, Gideão. Entre esses 32 mil homens, Gideão, existem tímidos
e medrosos. Faz o seguinte, Gideão. Aquele que for tímido e medroso pode mandar voltar. A Bíblia diz, irmão, que quando Gideão chegou no povo, 32 mil homens, Deus disse, aquele que for tímido e medroso pode voltar. A Bíblia diz, irmãos, que 22 mil homens voltaram para casa. Por quê? Esses 22 mil homens, eles não estavam vivendo o status. E o status naquele momento era a guerra. Ou seja, eles não estavam possuídos pela guerra. Eles não estavam preocupados com aquele povo que estava sendo escravizado lá em Midian. Não estavam preocupados. 22 mil homens voltaram. E Deus chega para Gideão. Gideão fica com 10 mil. Gideão, ainda é povo demais contigo, Gideão. Porque se vocês vencerem a batalha, vocês vão falar que foi pela força de vocês. E não é pela força de vocês, é pela minha força que vocês vão vencer a guerra. Ou seja, Deus já havia dado a vitória para o povo. Só faltava o povo tomar posse e acreditar na vitória. E Deus chega para Gideão e fala, Gideão, faz o seguinte, faz o povo descer sobre o córrego. Aquele soldado que só passar a mão na água, jogar sobre a boca e continuar, esse sim pode continuar no meu exército. Mas aquele, Gideão, que se ajoelhar, tirar suas vestiduras, sua armadura, descansar, esse Gideão não quero. A Bíblia diz, irmão, que dos 10 mil homens, 300 homens só passaram a mão na água, a boca e continuaram, porque esses 300 homens, eles estavam preocupados com o povo que estava lá em Midian sendo escravizado, filhas e filhas de Deus. Esses 300, irmãos, eles estavam vivendo o escatos, e o escato naquele momento era a guerra, era a libertação do povo. Já esses outros se ajoelharam, tiraram suas vestiduras, e Gideão, esses podem mandar voltar. E Gideão, irmãos, com 300 homens, ele vence a guerra. Amém? Irmãos, Deus não precisa de números. Deus só precisa de um homem e de uma mulher que levante a mão, Senhor, me usa. Que Deus faz milagres extraordinários. E sabe, irmãos, a missão que Deus deu para mim e para você nessa terra foi libertar pessoas do pecado, da escravidão, do vício. A missão que Deus deu para nós hoje, irmãos, é a missão do terceiro Elias, é preparar um povo para se encontrar com o Senhor Jesus. E eu quero mostrar, irmãos, vai botar a foto aí, João Vitor. Eu quero mostrar aqui a foto de um homem, que esse homem ele viveu o escatos. Esse homem ele foi um grande missionário. Esse homem aqui, ó, Valdir Inácio de Andrades Moraes. Esse homem, irmãos, ele trabalhou 40 anos como comportor evangelista. Esse homem foi um homem que viveu o escatos aqui nessa terra. Ele foi um homem que salvou muitas pessoas para o reino do Senhor Jesus Cristo. E se você ver, irmãos, 40 anos servindo ao Senhor através da comportagem. A comportagem hoje, irmãos, é um trabalho que através de literatura, você vê aqui, ó, ele nasceu no ano de 1943, faleceu no 16/8 de 2020, recente. E é tão interessante, irmão, que esse homem, ele usava essa motinha para poder pregar, ó, levar os livros, como vocês estão vendo aí, ó. E uma certa vez a casa publicadora chegou até ele e falou assim para o irmão Valdir, você não quer que nós damos uma moto nova para você? Sabe o que ele disse? Eu não aceito. Eu prefiro andar nessa minha, porque eu prefiro essa para poder pregar o evangelho. Irmãos, ele botava a bolsa nas costas e saía por esse Brasilzão levando a literatura, os livros. Chegava na casa, as pessoas vendiam e muitas pessoas se converteram através dos livros que esse homem levava. Uma certa vez, ele numa estrada deserta, nessa moto dele aí, ele deu um AVC. A história diz que ele deu um AVC e ele caiu. Demorou um pouco, ele recuperou a consciência e ele sobe naquela moto e vai para sua casa. E quando a mulher dele vê ele, pergunta o que estava acontecendo. Valdir, como foi que você chegou aqui e viu que ele não estava muito bem? E a história diz, irmão, que ele olhou para a esposa dele e falou assim, olha, um homem branco me trouxe até aqui. Ele caiu, irmãos, deu um AVC, caiu na estrada, conseguiu recuperar um pouco a consciência, e ele não sabe quem foi que botou ele na moto. Chega na sua casa, a esposa dele pergunta quem foi que trouxe ele, e ele olha para a esposa dele, olha, um homem branco me trouxe até aqui. E eu pergunto para os irmãos, quem era esse homem branco? Pode ter certeza que era anjos. Todo comportou, irmãos. A serva do Senhor diz que todo comportou. Pode estar o livro Mensageiro da Esperança, ela diz que todo comportou tem um anjo do seu lado.
Todo comportor, quando ele chega na casa, tem um anjo do lado dele. Não é nós que vendemos, é o anjo que vende. Ou seja, o trabalho de um comportor não é só vender, é você evangelizar. E o irmão Valdir, irmãos, ele ficou 40 anos servindo ao Senhor Jesus Cristo. E pode ter certeza que lá no céu, muitas pessoas que através da literatura que esse homem me levou, se salvaram. Irmãos, o meu apelo para cada um de nós nesta manhã é que nós possamos ser que nem esse homem. 40 anos servindo ao Senhor Jesus. 40 anos trabalhando como comportor e levando o evangelho para muitas pessoas. Deus, Ele chama cada um de nós hoje para ser missionários. Deus chama cada um de nós hoje para preparar pessoas para se encontrar com o Senhor Jesus. Deus chamou cada um de nós hoje para quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, nós possamos falar: eis que esse é o nosso Deus que tanto aguardávamos. Quando eu vi a história desse homem, irmãos, eu achei muito interessante. 40 anos servindo ao Senhor Jesus Cristo como comportor. A comportagem, irmãos, ela é um trabalho muito difícil, exige muita consagração, muita perseverança. Mas eu nunca desisti da comportagem, porque primeiro, eu sei que é um trabalho de Deus e eu quero poder alcançar muitas pessoas através dos livros. E segundo, que eu tenho um sonho e é através da comportagem que eu vou conseguir realizar esse sonho. Mas sabe, irmãos, Deus chama cada um de nós para vivermos o escatos aqui nessa terra. O apelo que Deus faz para cada um de nós nessa manhã é: filhos e filhas, se preparem, porque quando eu vou estar na nuvem dos céus, eu quero ver cada um de vocês preparado. Sabe, irmãos, se nós olharmos para a história do passado, muitos homens como esse entregaram sua vida em prol do evangelho. Muitos homens que nem o irmão Valdir fizeram a diferença. Olha para a história do passado, quantos homens, irmãos, que não derramaram o seu sangue em prol da palavra de Deus. Homens que viveram o escatos, que viveram a Nova Jerusalém antes da Nova Jerusalém acontecer. Sabe, irmãos, existia no passado um homem conhecido como Policarpo de Esmirna. Quem era Policarpo? Policarpo, ele era bispo da igreja de Esmirna, a segunda igreja do livro do Apocalipse. E Policarpo foi um bispo da igreja de Esmirna, um homem de Deus. E lá na igreja de Esmirna estava tendo perseguição contra os cristãos. E o imperador Tibério, o imperador da época, havia levantado um templo para que todas as pessoas em Esmirna viessem e adorassem aquela imagem. Uma grande perseguição. A história diz que Policarpo fugiu de Esmirna e foi para outra cidade para poder se refugiar. Policarpo tinha 86 anos de idade quando ocorreu essa perseguição na igreja de Esmirna. E quando os soldados de Tibério acharam Policarpo, a história diz, irmão, que Policarpo não renunciou à fé. Não renunciou à fé. Quando os soldados chegaram até a casa de Policarpo, quando Policarpo abriu a porta, e eles falaram: olha, nós viemos lhe prender por ordem do imperador Tibério, porque você não foi adorar a imagem do imperador. A história diz, irmãos, que Policarpo, ele ofereceu comida para os inimigos. A história diz que ele pegou um pouco de comida e ofereceu para aquele soldado e falou assim: olha, ficais aqui se alimentando, porque eu quero tirar um tampinho a sós com meu Deus. A história diz, irmão, que quando os soldados estavam se alimentando, Policarpo de Esmirna foi para o quarto, se ajoelhou e passou cerca de 2 horas em comunhão com Deus, orando e louvando ao Senhor, porque ele sabia que ele ia morrer por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que na hora que ele chegar de frente do imperador, do governador, eles iam tentar persuadir ele para poder negar a fé. Agora você imagine, irmãos, os soldados chegaram na casa dele, ele deu comida para os inimigos e foi orar sozinho, a sós com Deus. Meu amigo, o que você faz quando você está no momento de aflição, no momento de dor, no momento de medo? Olha o que Policarpo fez. Policarpo sabia que ia morrer, irmãos. Foi o que ele fez. Ele se ajoelhou diante da presença do Eterno e começou a orar ao Senhor e louvar o Senhor, para o Senhor dar força para ele. E quando passou as 2 horas, a história diz que pegaram Policarpo, levaram para o governador de Esmirna. E na hora que o governador vê Policarpo, a história diz que na hora que o governador vê Policarpo, ele vê que Policarpo já era um homem idoso e tentou persuadir Policarpo. Policarpo, meu amigo, você já é idoso,
Por que você não adora o imperador Tibério e nega Jesus Cristo, que tudo vai ficar bem? A história de irmão que Policarpo olhou para ele e falou assim: olha, meu amigo, eu tenho 86 anos de idade. Nesses meus 86 anos de idade, eu servi ao meu Senhor Jesus Cristo e nenhum mal ele me fez. Como que agora eu posso renunciar o meu Senhor? A história de irmão que o governador tentou mais uma vez persuadir ele: mas Policarpo, nós vamos dar riqueza para você, adora o imperador. Eu não aceito. Eu prefiro adorar o meu Senhor Jesus Cristo. A história diz, irmão, que pegaram o Policarpo, levaram para uma arena, e quando botaram o Policarpo no local para poder queimar Policarpo, diz que as pessoas diziam: morte ao doutor da Ásia, morte ao pai dos cristãos, morte a esse herege. Quando eles acenderam o fogo, irmãos, para poder queimar Policarpo, diz que veio um vento muito forte, apagou ali o fogo, e um soldado que estava do lado do Policarpo pegou a espada e ceifou a vida de Policarpo. Sabe, irmãos, Policarpo, ele morreu crendo que quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele vai estar pronto, vai ressuscitar para poder se encontrar com o Senhor Jesus. Policarpo, ele preferiu morrer do que renunciar a Jesus Cristo. Ou seja, Policarpo viveu escatos, ou seja, viveu a Nova Jerusalém, antes da Nova Jerusalém acontecer. É de homens assim que Deus precisa, meus irmãos. O que dizer da história de Jerônimo? Quando estava lá no pó da fogueira para ser queimado, quando o carrasco chegou por trás de Jerônimo disse: pode vir pela frente e tocar fogo pela frente, porque se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Quando o fogo começou a consumir o corpo de Jerônimo, ele começou a cantar: ó Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. John Hus cantava quando o fogo começava a consumir o seu corpo, e as pessoas diziam: como que esses homens podem morrer cantando? Somente um homem de muita fé. Irmãos, o meu apelo que eu faço para cada um nessa manhã é que nós possamos viver que nesses homens, que nós possamos viver o escatos, ou seja, viver a Nova Jerusalém antes da Nova Jerusalém acontecer. Jesus Cristo, ele viveu, irmãos, a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém acontecer quando ele esteve aqui nessa terra. O que deu poder, irmão, para Jesus Cristo continuar foi ele ver cada um de vocês salvos e redimidos pelo sangue do Cordeiro lá na Nova Jerusalém. Foi isso que deu poder para Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmão, quer dar força para cada um de nós, e que Deus possa nos abençoar, e que nós possamos também ver o escado dessa terra, para quando Cristo voltar nós possamos falar: eis que esse nosso Deus que tanto aguardávamos. Nesse momento vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar querendo falar com Deus, e vamos falar desse hino, fazer desse hino a nossa oração. Ei, João Vitor, vocês têm aquele hino ali orando? Bota o orando, esse hino aí orando. Orando me entendo com
digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração. Orando posso ouvir a voz do Pai. Orando meus temores vão embora. Sinto paz a toda hora. Sinto a calma de um rio. Orando eu renovo a minha fé. Orando a esperança se refaz. Orando eu alcanço a vitória. Vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Uma vida de oração. Amém? Irmãos, para nós vivermos o escape nessa terra, nós temos que ter fé e sermos pessoas corajosas. Olha o que o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe, irmãos, muitos homens no passado tiveram coragem e muita fé. O que dizer da história de Abraão? Abraão viveu aquele sacrifício que ia ser o seu filho antes de acontecer. A serva do Senhor diz, irmão, que quando Abraão estava a caminho daquele local, ela diz que Abraão e Isaac, eles iam em silêncio. Abraão começava a pensar: meu Deus, quando eu chegar em casa, o que a minha esposa vai falar? A serva do Senhor disse que o inimigo começava a botar coisa na cabeça de Abraão. E ele, irmãos, Abraão começou a viver uma vida íntima com o Senhor em oração. Ou seja, Abraão queria uma resposta do Senhor. Abraão, não precisa mais fazer isso. Mas Abraão, ele continuou. Ellen White disse que Deus deixou aquilo acontecer. Foi porque quando Abraão mentiu, falando que Sara era sua irmã, Satanás, ele acusou Abraão lá no céu, diante dos anjos e do Senhor Deus. E Deus queria provar para o universo que Abraão era um homem de fé.
Abraão orou pedindo ao Senhor um dia, 2 dias orando para o Senhor mandar uma solução. E sabe, irmãos, Ellen White disse que quando Abraão estava se aproximando ali daquele momento para poder ceifar a vida de Isaac, ela disse que naquele momento o céu ficou em espanto, em silêncio. Diz que os anjos olharam para aquela cena para poder ver se realmente Abraão ia fazer aquilo. Ela disse que Deus deixou aquilo acontecer para poder provar para os anjos lá no céu e para o diabo que Abraão era um homem de fé. E nós conhecemos a história. Abraão é o pai da fé. Hoje fé, irmãos, é só assim. Você tem fé, irmãos? Tem. Isso não é fé. O conceito de fé que nós temos hoje, irmãos, não é divino, é humano. Ter fé é que nem Noé. O que Noé pregava era anticientífico. Noé construiu uma arca em solo seco. É isso que é fé. Fé é que nem Enoque. Andou 300 anos com Deus. Viu tão próximo de Deus que foi trasladado para morar com o Senhor lá onde? Lá no céu. Fé é que nem Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cristo não olhava por estar aqui. Ele olhava para frente, para o futuro, porque ele sabia que o sacrifício dele ia dar salvação para cada um de nós. É isso que é fé, irmãos. Meu irmão, minha irmã, como tem andado a sua vida com Deus? Ou melhor, essa semana que está se passando, como foi o seu relacionamento com Deus? Tem você acordado nas madrugadas para poder ter intimidade com o Senhor? Tem você pregado o Evangelho? Tem você vivido o escatos, meu amigo? Se você não tem vivido, meu irmão, Deus me mandou falar algo para você nessa manhã. Ainda há chance para você viver esse escatos. Ainda pode a graça estar aberta para você. Deus, Ele quer te salvar, meu amigo. Deus, Ele quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, um grande instrumento nas mãos dEle, nas mãos do Eterno. O meu apelo nessa manhã, meu amigo, talvez nesse mês esteja falando para uma pessoa que talvez esteja distante, talvez não se sente digno. Amigo, Deus te trouxe aqui nessa manhã é porque Deus, Ele tem um plano na sua vida. Não desista. Ou talvez nessa manhã esteja falando para uma pessoa que esteja desanimada. Talvez ache essa caminhada muito árdua, uma caminhada difícil, meu amigo. Essa caminhada é difícil, mas essa caminhada vai nos conduzir até a vida eterna. O caminho até difícil mas quando nós chegar lá no céu, o meu sonho quando chegar lá no céu é que eles poder olhar para cada um de nós e dizer: filhos, eu sei que a caminhada de vocês foi difícil, mas vem cá me dar um abraço e vem cá receber tua coroa. Que esse possa ser o seu sonho, o seu foco, e que Deus possa nos abençoar. Feche seus olhos nesse momento, ore ao Senhor, se entrega a Jesus Cristo nesse momento, porque Ele se faz presente em nosso meio. Pai amado, eu sei que nessa manhã o Senhor está aqui nessa casa de oração. Eu sei que nessa manhã o Senhor está olhando para cada um de nós. Eu sei que nessa manhã o Senhor está olhando para cada um de nós, no nosso mais íntimo, no nosso coração. O Senhor sabe as nossas lutas, as nossas dores, as nossas dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa terra. Mas, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor está aqui nessa manhã porque o Senhor trouxe a solução. Que o Senhor veio aqui nessa manhã para poder nos resgatar, meu Deus. E eu sei que nessa manhã existem pessoas desanimadas. E o Senhor veio aqui para poder alegrar esse teu filho na beleza da tua santidade. Meu Deus, a nossa caminhada não é fácil, meu Deus. É uma caminhada difícil. Todo dia nós temos que vencer o eu, temos que lutar contra o pecado. Só que sozinhos nós não somos nada. Mas, meu Deus, nos ajuda, Pai. Nos perdoa se nessa semana que está se iniciando, que está passando, terminando, finalizando, se nós não fizemos a tua vontade. Nos perdoa, meu Pai. E se existe alguém aqui em nosso meio que talvez não tenha a certeza da salvação, conforte o coração desse teu filho. Ao sair daquela porta, esse seu filho possa sair aqui com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nos ajuda, meu Deus. Abençoa a tua igreja mundialmente, meu Deus. Que possamos ser grandes missionários, grandes obreiros em tuas mãos. Que possamos viver o escatos.
que possamos viver a volta de Jesus Cristo, para quando Jesus Cristo voltar, nós possamos falar com lágrimas nos olhos e com alegria no coração: esse é o nosso Deus que tanto aguardávamos. Abençoa aqui a igreja de Montes Altos, meu Deus, a liderança dessa igreja, que essas pessoas possam ser transformadas pelo teu sangue. Nos ajuda a sermos grandes missionários. Nos ajuda, Pai, e quando nós estiver lá no céu, nós possamos ter o privilégio de sentar debaixo da árvore da vida e poder desfrutar da eternidade. Nos abençoe, meu Deus. Abençoa essa semana que é desconhecida, mas o Senhor sabe. Que possa ser uma semana cheia de bênçãos, de consagração e de vitórias. E que logo, logo o Senhor possa voltar, para que possamos morar contigo nas mansões celestiais. Nos abençoe. É que te pedimos em nome de Jesus. Amém.